你好，大家好，我是Luan, eu sou Luan, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mandarim, sobre essa língua tão interessante, tão especial que é o mandarim, né? Bem diferente do que a gente está acostumado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre pinyin, tá bom? Na verdade, isso aqui em chinês é pinyin, então quando eles pronunciam tudo isso aqui, fica pinyin. Não parece muito com o que está escrito quando a gente está falando português, né? Pinyin. Eu vou tentar falar pinyin para ficar mais fácil para a gente entender. Mas basicamente é isso, né? O pin, yin. Então, esse caractere aqui, ó, a gente ainda vai ver ele bastante. Yin significa som. E pin tem a ver com juntar. Então aqui é mais ou menos uma junção de sons. Basicamente, o que é o pinyin? O pinyin é o sistema que foi criado na língua chinesa para a gente conseguir escrever as palavras chinesas com as nossas letras, as letras do alfabeto latino. Aí eu te pergunto, para que serve isso? Para estudar o mandarim. Quando você realmente vai usar a língua chinesa de verdade, escrita ou lida, você não vai ver pinyin quase nunca. Você vai ver os caracteres, né? Os ideogramas. É importante também conhecer o pinyin para a gente poder estudar a língua, estudar o idioma. Isso até os chineses, eles estudam o pinyin porque isso ajuda eles a entender os caracteres. E depois, conhecendo, estando mais familiarizado com letras, eles vão poder utilizar isso também depois, junto com o IPA, né, o International Phonetic Alphabet, para estudar o inglês e outras línguas que usam letras. Vamos começar a entender o pinyin. Primeiro, eu queria que a gente viesse para esse desenho aqui, tá? Eu desenho muito mal, então se não ficar muito claro, eu peço desculpas. Mas eu quero que vocês prestem atenção, que vocês se liguem em alguns detalhes, tá? Então isso aqui é uma representação do que está acontecendo dentro da nossa boca quando a gente está pronunciando alguns sons, tá bom? Porque o chinês tem sons que não existem na língua portuguesa e nem na língua inglesa, então eu preciso que vocês deem uma olhadinha nisso aqui para conseguir pronunciar alguns sons de uma forma um pouco mais adequada, tá? Então, imagina que isso aqui é a cabeça humana, tá bom? Aqui, ó, é o limite do céu da boca, tá? Aqui é o palato, também conhecido como céu da boca. E aqui de amarelo, eu representei os nossos dentes, tá? Eu vou colocar isso aqui para a gente ter uma referência. Então, basicamente, isso aqui é essa posição da minha cabeça, né? E a gente vai ver onde é que a língua vai, como que a língua se posiciona para a gente pronunciar alguns sons, tá bom? Então, no pinyin, alguns sons como o Z, o C, o S, o X, o Q e o J, a gente vai falar sobre cada um desses sons. A sua língua vai estar próxima dos dentes, tá bom? Então a língua vem aqui e ela vai ficar próxima dos dentes, tá? Aqui no começo da região palatar, no começo do céu da boca, onde a gente pronuncia a maioria dos sons consonantais do português também. Você pode perceber que enquanto a gente está conversando, a ponta da língua bate várias vezes nesse começo do céu da boca, que fica próximo dos dentes, fica bem aqui, logo atrás dos dentes. Então você pode perceber que a gente utiliza muito essa região para pronunciar as nossas palavras. No chinês, eles também utilizam mais uma região mais do fundo do céu da boca que nós, em português, quase nunca utilizamos, tá? E aí eu representei com a língua verde aqui, né? Então, vamos prestar um pouco de atenção no nosso corpo agora, tá? Vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês ponham a sua língua na ponta dos dentes aqui. Tá vendo? E depois vão
E depois vão arrastando essa língua, vão andando com a língua para trás, tá bom? Então, da ponta dos dentes você vai passando essa língua por toda a extensão do seu palato, tá? Tá vendo? Então ela vem até lá atrás. Mais ou menos aqui no meio, antes dela se aprofundar muito, ela passa por uma curva, né? Então ela tá aqui, mais ou menos rasa, perto dos dentes. Aí vai indo para trás. E aí chega numa curva, bem aqui. Né? Nessa curva aqui, quando ela vai se aproximar do fundo do céu da boca. Tá bom? Então, vários sons dos chinês vão acontecer nessa região aqui, ó. Nessa região em que existe a curva que vai para o céu da boca. Então você vai colocar a ponta da sua língua lá atrás, no seu céu da boca, lá onde o seu palato faz essa curva, onde o céu da boca faz essa curva, e é lá que a gente vai pronunciar alguns sons da língua chinesa, e a gente vai então ver isso agora, né? Como o ZH, o CH, o SH e o R da língua chinesa. A gente vai ver um pouco esses sons, tá? Bom, então agora vamos para a prática, vamos para os sons, né? Então aqui eu primeiro coloquei 3 letras para gente analisar, tá? Primeiro o Z, normal. O Z, ele nem se parece muito com o J nem com o ZH. Mas eu coloquei aquele com base de referência. O Z tem um som próximo com um Z, Z, como se fosse um DZ que a gente fosse representar em português, né? Então, quando você vê um Z sozinho na língua chinesa, a gente vai fazer esse som. Z, certo? Ou seja, vocês lembram do verbo estar em chinês? Zai, não é? Zai. Eu estou em casa. Wo zai jia. Eu estou em casa. Wo zai jia. Agora vamos prestar atenção aqui, que é o interessante. O J e o ZH. Eles têm um som muito parecido. A diferença é que o J... Aqui, ó. Que o J eu vou pronunciar com a língua perto dos dentes, no início do palato. Já o ZH eu vou pronunciar aqui, com a língua lá no fundo. Então, esse som aqui, ó, esse ideograma que tem esse som, se pronuncia Ji, Ji. Tá vendo? Ó? É um J, é um som de DJ, só que com a língua no começo do palato. Ji, tá? Significa máquina ou aparelho. Esse caractere aqui. Já esse caractere aqui, ele tem um som muito parecido, mas a diferença é que a língua vai lá para trás no palato. Então isso aqui é J, J. Olha a diferença. J, 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 J. Tá vendo como isso diferencia, como muda o som? Onde eu vou posicionar a minha língua, né? Isso muda completamente o som daquela consoante, tá bom? Então aqui eu tenho essas outras 3 formas iniciais, né? Essas 3 formas de iniciar uma sílaba em chinês. Então eu tenho a letra S, a letra X e a combinação SH. Bom, a letra S, ela é muito parecida com o nosso S, né? Vai ter esse som S mesmo, tá? Só que o SI, ele vai ter uma característica parecida com o ZI, quando eu falei no outro vídeo, que a gente não pronuncia esse I como um I mesmo firme. É mais um mudo, né? Então isso aqui é S. Tá? Não é si, é S. É mais o som do S que prevalece. O que é o S? É o 4, é o número 4 em chinês. Quando eu falar mais de números, a gente vai rever esse número, tá bom? S, 4 em chinês. Olha só que engraçado, esse caractere é muito parecido com esse, né? Ele é muito parecido, mas esse caractere tem esse outro risco aqui em cima. E esses desenhos do interior, eles saem, né? Eles saem do caractere, que aqui eles não saem. Mas esse aqui é o Xi,
Xi, xi, que significa oeste, tá? Xi significa oeste. Baxi, que significa Brasil. Então, esse é o nome do Brasil em chinês. Baxi, tá? E esse aqui é o caractere shi. Shi. 我是巴西人. 我是巴西人. Olha só, lembra disso? Mesma coisa, o X e o SH tem um som muito parecido, porém o X a gente pronuncia ele com a língua no começo do palato, aqui, logo atrás dos dentes, e o SH você vai pronunciar ele com a sua língua mais para trás, tá bom? 巴西是 我是巴西人. Eu sou brasileiro. 我是巴西人. Legal, pessoal? Tranquilo isso aqui? Fácil de entender? Então vamos para o próximo set de letras. Então agora nós vamos comparar as letras C, Q e CH, ok? O C, ele também vai ter um som parecido, mas ele tem mais um som de TS, né? Tss, tss. O Z não vira zzz, zzz. Então o C vira tss, tss, ok? Então isso aqui é tss, tss. Tss significa palavra, tá? Esqueci de pôr o significado. Essa palavra significa palavra, tá bom? Então, iga tss, uma palavra. Tss, palavra. Lembra a mesma coisa, esse I não é um I fechado, isso aqui não é tsi, isso aqui é tss, tá? O som do tss é mais forte, o som do I é meio mudo. Tss, segundo tom, tá vendo? Tss, sobe. Esse aqui é o ti, olha só, que. Agora a gente vai ver bem a diferença entre o som do Q e o som do CH. São dois sons parecidos, como o J e o ZH, como o X e o SH. Porém, aqui no Q e no CH, você vai ter esse som de TCH do nosso tchau. A diferença é que o Q ele é pronunciado com a língua no início do palato e o CH é pronunciado lá atrás. Eu queria até pedir desculpas porque provavelmente no meu vídeo em que eu falei sobre Chigolama eu pronunciei isso não muito bem, mas a gente vai aprender agora como é que pronuncia direitinho essas duas coisas, tá bom? Então, por exemplo, chi significa um período de tempo, tá bom? Isso aqui, esse caractere, raramente vai ser visto sozinho. Ele sempre está junto com um outro caractere, ou enfim, para dar uma ideia de um determinado período de tempo. Por exemplo, esse chi está na palavra semana, que é shinchi, então é um período de tempo lá determinado. Ou também ele está na palavra semestre, né? Ou período de estudo do ano. Então, xueqi é um semestre, por exemplo. Então, palavras que têm a ver com tempo, com um determinado período de tempo, podem vir com esse chi, tá bom? Agora presta atenção que o som está vindo com a minha língua no início aqui, ó, perto dos dentes. Chi, parecido com o nosso TCH. Agora, esse aqui, lembra do comer em chinês? Chigolama. Lembra? Você já comeu? Esse comer do chinês, a gente vai ver que ele está representado com CH. Isso significa que a língua... que a língua vai vir aqui para trás do palato. Lá atrás no palato, tá? Chi, chi. Então esse aqui é chi. Esse aqui é chi. Tá? Olha a diferença. Chi, 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 chi. Tá? Ok? Acho tranquilo, né? Então, vamos lembrar de umas coisinhas aqui? Então vamos lembrar o seguinte, né? Essas três letras, C, S e Z, quando combinadas com a letra I, tá bom? Essas são as três letras do mandarim, do chinês,
os 3 sons, né, quando a gente representa em letras através do pinyin, a gente não vai pronunciar um I definido, tá? Isso aqui não é tsi, isso aqui é ts, ts. Só o som mesmo do ts. Isso aqui não é si, que nem em espanhol, si. Isso aqui é s, s, tá bom? Isso aqui não é zi, não é zi, é z, z, tá bom? S, s, z, s, s, z. Legal? Agora, essas letrinhas aqui é que elas se relacionam mais, os sons delas, tá bom? O Q parece com o CH, mas lembra, o Q é no início do palato. Chi, o CH, é no fim do palato. Chi, lá atrás do palato, tá? Então esse aqui é o nosso chi, esse aqui é o nosso chi, 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 tá? X e SH, mesma coisa. Esse aqui, no começo do palato. Xi, xi. Esse aqui, no fim do palato. Shi, 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 xi, shi, xi, xi. Mesma coisa o J e o ZH. Esse aqui, no começo do palato. Di, di, di. Esse aqui, no fim do palato. Zhi. Então esse é di, zhi, di, zhi, di, zhi. Ok? Agora olha só que interessante. Aqui a gente falou do Z, do C, do S, do X, do Q, do J, X, Q, J, C, S, Z. Você vê todo mundo no começo do palato. E aqui no final do palato a gente tem o ZH, o SH e o CH. Mas o que aquele R está fazendo ali? Então vamos ver o que o R está fazendo. Isso aqui está claro, né? Vamos ver o que o R está fazendo ali. Bom, o R em chinês ele também é pronunciado lá no final do palato, tá vendo? Ele vem pra cá, no final do palato. E aí eu tenho uma dica para dar para vocês, para como é que a gente pronuncia isso daqui. Lembra? Esse gen significa pessoa. Lembra quando a gente falou sobre Brasil e brasileiro? Brasil é baixi, brasileiro baixi, gen. Pessoa do Brasil, tá bom? Então essa palavra sozinha, gen, significa pessoa. Eu não sei se vocês estão prestando atenção na minha pronúncia disso aqui. Gen, gen. Parece muito que eu estou pronunciando esse R com um som de J, né? Mas não um J em inglês, jeans, né? O G, mas um J da língua portuguesa mesmo. J, j, j. Então, o que eu percebi morando na China? Existem duas principais formas, mais fáceis de qualquer chinês te entender, de pronunciar esses dois sons, tá bom? Um é tentando pronunciar um R mesmo, gen, gen, como se fosse um R do inglês. O R do inglês a gente não tem que enrolar a língua, já, j, ru. Então, gen, gen. Você pode enrolar a língua. Só que lembra, quanto mais você enrola a língua e mais põe a sua ponta. Tentem fazer isso em casa para vocês verem. Tá bom? Pronuncie isso aqui como se fosse em inglês. Ren. Agora, em vez de você falar somente ren,
Tenta trazer o seu palato, a sua língua, mais ainda para trás, para o palato da boca. Chega um ponto que esse som começa a ficar com som de J, fica muito parecido com o nosso J, tá bom? Então, ou você tenta normalmente pronunciar um R da língua inglesa, ren, ou você puxa mais a sua língua para o palato e pronuncia isso como se fosse um J. Jen, tá? Não tem problema, é assim mesmo que eles pronunciam, muitos deles. E esse daqui, agora que a gente já viu como é que pronuncia o R, né? Esse daqui é o G. É um pouquinho mais difícil, né? Você fazer esse som, colocar a língua lá atrás e aí pronunciar um I. G. E lembra, tá no quarto tom, então é batido, é G. O que é G? É dia, tá? Esse caractere, ele na verdade é uma referência ao Sol, tá bom? Ele, enquanto radical, geralmente tem a ver com o Sol, ou também tem a ver com o tempo, porque ele faz uma referência a uma unidade de tempo, que é o dia, né? Uma medida aí de tempo. Então, G significa dia. Vou fazer mais vídeos para falar mais sobre o pinyin, mais sobre as outras combinações para a gente entender bem como que pronuncia os caracteres quando a gente estiver estudando esses caracteres. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se você quer saber mais sobre chinês, sobre mandarim, pode se inscrever no canal que a gente vai estar aprendendo juntos sobre essa língua tão especial. E é isso, pessoal. 再见!